A nossa curiosidade de hoje não é histórica, como costuma ser, né? A gente puxa alguma coisa muito de antigamente para mostrar que o mercado financeiro já existe faz tempo, ou que ele já durante muitos anos já é bem complexo, né? A gente falou da questão das tulipas, de bolha de tulipa, de bolha dos mares do sul, falamos de padrão ouro, e hoje a gente vai trazer um assunto que é mais recente, mas é igualmente importante, que é um tipo de fundo de investimento chamado ETF. Esse ETF chama em inglês Exchange Traded Funds, que eles são fundos de investimento que são diferentes dos fundos que a gente conhece, que tem cota, que a gente faz o aporte e o resgate no fundo. Esses fundos eles são negociados em bolsa de valores, né, como se fosse uma ação mesmo. Você compra esse fundo na bolsa e eles têm como definição seguir um índice determinado. Né? No regulamento do ETF, ele define: eu vou seguir tal fundo, tal índice, eu vou seguir esse índice aqui. Então ele é como se fosse um fundo passivo. Se o índice muda, ele tem que comprar e vender papéis ali dentro para se readequar ao índice que ele vai seguir. Ele foi criado lá nos anos 80 nos Estados Unidos, depois de uma discussão ali nos anos 70. Basicamente, qual que era a ideia, né? Ou qual que é a ideia hoje? Vamos supor que a pessoa não quer comprar Vale, não quer comprar Petro, não quer comprar um monte de... ficar escolhendo papel ali, ler notícia para acompanhar o que está acontecendo no mercado, com as empresas, acompanhar balanço. Ele quer aproveitar que o Ibovespa, por exemplo, vai subir, né? Aquele índice de 60 e tantas empresas, ele, em vez de comprar todas as empresas e acompanhar o índice, ele compra um ETF que compra o índice. Então ele vai ter um ativo na carteira dele, negociado em bolsa, que ele compra a preço de mercado e vende, e vai poder carregar a valorização ou a desvalorização do índice durante o tempo. Como isso foi criado nos anos 80, muito para seguir índice específico de bolsa, né? O S&P foi o primeiro, o índice americano de bolsa foi o primeiro a ter um ETF, e depois, com a melhoria e a evolução da tecnologia e das ideias de finanças, o pessoal ali, todo mundo pensando numa forma de melhorar a carteira, de melhorar os produtos, foram surgindo vários índices, né? Hoje, nos Estados Unidos, você tem uma quantidade de ETF gigantesca, né? E tem ETF de índice por setor, por exemplo. Você pode comprar ETF só de ações de saúde, ETF só de ações de segurança, Elétricas. de, desses setores tradicionais da indústria, tem todos, né? Mas agora a gente já chegou no nível de ter ETF, como foi aprovado nos Estados Unidos, ETF de criptomoeda, ETF de cibersegurança, ETF só de empresas tecnológicas. Então, aí é uma variedade, aí vai da criatividade do gestor em inventar esses ETFs. No Brasil foi criado o ETF em 2004, foi o primeiro ETF que a gente teve, né? Então está fazendo 20 aninhos aí nossos ETFs. A gente tem uma quantidade razoável de ETFs aqui, comparado com os Estados Unidos é ridículo a quantidade, e tem um problema grande que é a questão de liquidez, né? Como ele é negociado na bolsa, ele precisa de ter muito volume de compra e venda para ser considerado líquido, né? Para um investidor PF que quer botar um pedacinho ali, ele não vai ter muito problema, mas comparado com o tamanho que tem nos Estados Unidos e a liquidez que tem lá, um investidor que tenta comprar um ETF ou vender, ele vai ter um pouquinho de problema nisso, apesar de ter o market maker, que é o cara, agora foi super Faria Lima, né? Apesar de o ETF ter no regulamento que, teoricamente, qualquer ordem ele tem que honrar ali, de compra ou venda e tudo mais. E o mais interessante desse ETF é a gente falar de um ETF específico, que é o EWZ. Só procurar aí no Google. EWZ. Esse ETF está nos Estados Unidos e ele compra os papéis do índice Bovespa no Brasil, só que ele está em dólar. Então, como que acontece aqui agora, exatamente o que aconteceu agora no Carnaval, que a gente teve um mercado brasileiro fechado, a gente podia entrar lá no Google, entrar aqui na nossa corretora e olhar como estava reagindo o EWZ lá nos Estados Unidos, para a gente saber mais ou menos, né, a correlação é aproximada, porque ainda tem a variação do dólar que separa a valorização do ETF lá fora e o Ibovespa aqui, mas a gente sabe, mais pelo movimento do que pelo número exato, qual vai ser a tendência aqui no Brasil, ou como que está a tendência naqueles dias que o mercado aqui está fechado, e geralmente ele tem uma correlação muito grande aqui
principalmente se for para cima e para baixo. Raramente vai ser um para um lado e outro para o outro. E acabei de falar, mas quais são as vantagens e as desvantagens do ETF? Né? A vantagem do ETF, você comprar o ETF, o gestor vai seguir o índice para você, você larga lá na sua carteira, se você acredita que o mercado financeiro, principalmente de bolsa, né, de renda variável, vai te dar uma rentabilidade de longo prazo, ali 5, 10 anos, você pode comprar um índice e esquecer lá que ele vai seguir esse índice, provavelmente se esse índice subiu, o ETF vai subir junto, provavelmente não, provavelmente se subir, com certeza o ETF vai subir também, você pode vender lá na frente por um valor maior do que você comprou. Por problemas, quais são os problemas de um ETF? Né? Não são muitos, mas a gente pode ver, por exemplo, quando você compra o ETF, você compra o índice inteiro. Então, para quem é mais detalhista, se tiver uma ação ruim no índice, você está comprado nessa ação ruim também. Teoricamente, você não teria na sua carteira, mas comprando o ETF, você não tem como fugir disso. A outra questão é muito a questão do dólar também. Por exemplo, se você for comprar um ETF no exterior, você está se protegendo em moeda mais forte, mas se o Brasil entrar num período bom aí de muita valorização do real, você vai ter um problema, essa parte do dólar vai desvalorizar, né? Você vai ter que contar com que as ações tenham uma valorização maior do que a do dólar nesse caso. Bom, boas explicações. Então, mais um produto para a gente aproveitar a diversificação da carteira. Então, a gente tem aqui, o César citou alguns exemplos aqui, mas a gente tem ETFs aqui no Brasil, para quem tem um valor um pouco menor, para diversificar lá fora, quem sabe que para abrir uma conta lá fora, hoje ele é possível com valores bem baixos, então também ficamos aqui à disposição para explicar para você e ver se faz sentido. Mas também tem opções de você investir nas bolsas americanas, em criptomoedas, até mesmo em renda E fixa através de renda ETF, fixa. de uma forma bem simples É, e isso é, transferindo a gestão. essa é uma dica boa, assim, né? Porque tem muito ETF de renda fixa negociado na bolsa. Sei que é difícil entender esse conceito, mas tem ETF que compra título público, tem ETF que se rentabiliza baseado em papéis de renda fixa e, ao mesmo tempo, ele é negociado em bolsa, tá? Isso acontece e a valorização é de renda fixa e vai seguir os papéis, né? A marcação a mercado desses papéis, mesmo sendo negociado em bolsa. É meio confuso, mas é isso mesmo. E ajuda até a diminuir os impostos aí, Exato. os créditos de imposto para quem quem teve problemas, quem teve queda na renda variável. Então, também é uma forma de você utilizar estratégias ali de tributação para conseguir pagar menos imposto na sua carteira.